entende o chamado de Jesus e vai, vou com ele. Pedro anda com Jesus, vê tantas maravilhas, tantos milagres. Ele viveu o milagre na vida dele. Ele foi um grande milagre. Ele se dispôs a conhecer mais de Deus. Ele se entregou, vamos dizer, no chamado. Só que quando ele pensava que estava preparado, ele vai e é ousado, quer andar sobre o mar. Ele ainda deu uns passos, mas ele fez o quê? Afundou. Porque Pedro ainda não estava preparado para o chamado. Ele pensou que estava, mas naquele momento ele viu que não estava. Pedro, ele achava tanto que estava preparado, que falava para Jesus que morria por Jesus, que não era digno que Jesus lavasse os pés. Ele se achava que agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto para exercer o que o Senhor quer. Agora estou pronto para dar continuidade à obra. Só que não estava. Não estava preparado. Porque sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi impulsivo, cortando a orelha do soldado. Então, quando Jesus morre, Pedro realmente viu como Pedro realmente ficou frustrado ao ver que aquilo que Jesus tinha falado, que ele negaria 3 vezes, tinha se cumprido. Ele caiu na real. Realmente, eu não estou preparado. Realmente, eu não sou digno de estar levando o evangelho, de estar levando a palavra. Ele se frustrou tanto, chorou tanto, porque nós sabemos o percurso que ele percorreu, caminhando com Jesus, vendo Jesus sendo maltratado, sendo cuspido, as pessoas dizendo, você estava com ele? Não, você andava com ele. E Pedro negando, e vendo Jesus sofrendo. Jesus com aquele olhar, olha para Pedro, e só aquele olhar já disse tudo o que Pedro provavelmente passou, tudo que Pedro tinha feito, que Pedro tinha dito naquele momento. Pedro e os outros discípulos negaram Jesus. Mas Pedro ele foi mais mencionado. Só que Pedro ele foi uma pessoa que Jesus escolheu. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Jesus sabia de tudo que Pedro ia fazer. Mas mesmo assim, ele escolheu Pedro. Jesus poderia escolher os 12 discípulos como João, um discípulo amado, fácil de lidar com ele, amoroso, atencioso, mas não. Ele escolheu os 12, todos diferentes, um do outro. Ele escolheu um Pedro, uma pessoa que representava aquele povo e representa nós hoje, que somos nós. Pessoas que dizem, eu adoro o Senhor, eu estou pronta para ir. Mas quando vem a primeira preocupação, o primeiro problema, faz o quê? Desiste. Com isso, depois da morte de Jesus, Pedro, ele voltou a pescar. Com a morte de Jesus, Pedro fechou a visão para o seu chamado. E fez o quê? Voltou ao passado. Que fala no verso que nós lemos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Pedro, pescador de peixes. Jesus chamou para ser um pescador de homem. Jesus diz para Pedro, Pedro, chega de pescar peixes e vamos pescar pessoas. Como eu falei, ele aceita o chamado, entendeu o chamado, começou a andar com Jesus, mas ele fez tudo o que nós sabemos, negou Jesus. Mas Jesus, depois que ressuscitou, vai lá onde? Lá na praia. É a terceira vez que Jesus tem se aparecido para os discípulos. Essa é a terceira vez. E olha e vê
Pedro e os outros lá discípulos pescando peixes. Eles desobedeceram a ordem que Deus tinha dado para eles. Jesus vê aqueles homens lá pescando. Que era para estar pescando o quê? Homens. E eles estavam pescando peixe. Mas Jesus chama ele. Pedro, vem cá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você me amas? Me ama mesmo? Quero saber de novo. Você me ama? E Pedro fala, eu te amo, Senhor. Aí Jesus fala para ele, então volta para aquilo que eu mandei você fazer. E não mandei você parar. Por isso agora, Pedro, vai, pesca pessoas, vai cuidar das minhas ovelhas. Agora, Pedro, naquele momento, ele obedece. Na nossa vida é da mesma forma. Quando Jesus nos der um chamado, quando Jesus nos chamar, você faça o melhor nesse chamado, porque foi Jesus que te deu. Não volte para trás fazendo as obras que Deus rejeita. E se for para parar a obra que o Senhor te deu, o chamado que o Senhor te deu, você tem que parar quando o Senhor mandar. Pedro, ele parou antes de o Senhor mandar. Ele parou por ordem própria. Jesus não pediu para ele parar, mas ele parou. Quantos de nós têm parado no chamado de Jesus? Todos aqui, ó, todos. Até as criancinhas do mais novo ao mais velho têm o chamado. Todos vocês que estão aqui, foi Jesus que chamou vocês para estar aqui. Foi Jesus que chamou cada um de vocês pelo nome. Jéssica, Cida, Vaninha, Monique. Todos são chamados por Jesus. Todos têm um propósito na caminhada com Jesus. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Negamos Jesus e acabamos voltando lá de onde Jesus já tinha nos tirado, de onde Jesus já tinha nos libertado. Nós pega e volta, fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Volta para o lugar lá que Jesus tinha te escolhido e volta para fazer as mesmas coisas sem a direção de Deus. E como nós lemos, eles voltaram a pescar. E naquela noite eles apanharam alguma coisa de novo? Não, porque ali não tinha Deus. Quando não tem Deus, tudo dá errado. Tudo dá errado. Porque com Deus as coisas dão certo. Com Deus nós tiramos o tempo para exercer o nosso chamado. Todos aqui têm chamado. Mas você sabe qual é o teu chamado? Ou você está aqui sem saber para onde vai, para onde foi, porque está aqui? Se você não sabe, busque a Deus para Ele te dizer qual que é o teu chamado. Como é que Deus quer te usar? É pescando pessoas? Ele quer te usar no teu trabalho? Ele quer te usar. Mas você quer ser usado por Ele? Você quer exercer realmente o seu chamado? Ou você está apenas sentado, esperando cair do céu o que você já tem para fazer? Pedro, ele voltou a fazer as obras que não agradavam mais a Jesus. Jesus pediu para ele deixar lá no passado e não voltar mais, esquecer o passado. Quantos de nós é preso o passado? Quantos de nós o passado está atingindo o nosso futuro? Nosso corpo está aqui, no presente. E o nosso pensamento, a nossa vida está, ó, no passado. Ai, como era bom fazer isso. Ai, como era bom estar naquele lugar. Você está preso lá. Você está apenas presente. E Jesus nessa noite fala para nós. Se você tem um chamado, prossiga com o seu chamado. E se for para parar, no momento certo, o Senhor vai dizer, pare,
Agora você para e você vai por outro lado, por outro caminho, e ele vai te dar a direção. Ele vai falar para você parar e vai te dar a direção. Agora, se você parar sem a ordem de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Porque quando nós fazemos coisas com a força do nosso braço, com a força da nossa mente, eu posso agora, eu sei, foi tantos anos que eu sei de tudo agora. Tome cuidado que a queda é feia. E a fundura é grande, como Pedro afundou. Mas se você clamar a Jesus, ele vai lá, no lugar que você voltou, e vai te chamar novamente. E muitas das vezes, irmãos, aqui para nós, quantas chances Deus já nos deu? Quantas vezes Deus já chamou, já confirmou 300 e tantas vezes. E nós com a cabeça dura, com a visão presa lá no passado, não exerce o que Deus tem nos chamado. O que te falta? Te respondo, nada. Porque quando Ele te chama, Ele te dá a capacidade que você precisa. Ele te dá as pessoas certas para andar contigo. Ele supre, porque foi Ele que chamou. Não foi você que quis lá levantar e fez. Agora, se foi você que levantou e foi fazer, não vai dar certo. Porque não foi Jesus que chamou. Ele chamou para um propósito, para uma coisa. Mas muitas das vezes nós queremos fazer outra. Pedro foi chamado para pescar homens, mas ele era apaixonado nos peixes, queria só pescar peixe. E Jesus tem grandes coisas na nossa vida. Mas como a gente vê a história de Pedro, isso foi um processo. Né? Isso foi um processo que Pedro tinha que passar. O que você está passando hoje é um processo que você tem que passar. Mas Jesus te chama. Jesus tem algo sobre a sua vida e sobre a minha vida. E os tempos aí está precisando muito de exércitos de Cristo, de pessoas realmente que representem Cristo neste mundo. Quando nós temos a visão fechada, com os problemas, com as dificuldades, nós voltamos ao passado e também nós se torna uma influência negativa, como Pedro. Pedro falou, eu vou pescar. Os discípulos que estavam perto de Pedro falaram o quê? Nós também vamos contigo. Olha a influência que Pedro teve. Você sempre estará influenciando alguém perto de você. Você sempre está sendo olhado por alguém. Ou seja, você está sendo influenciado ou influenciando as pessoas. Você influencia através das suas ações e das suas omissões também. Sabe por quê? Porque você foi chamado para ser um influenciador. 1 Coríntios 4, 1, 2 diz assim: portanto, que todos nós considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis. Aí você me pergunta, mas eu vou influenciar quem? Eu te respondo. Você vai influenciar seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu vizinho, seu empregado, seu familiar, o seu lar, a sua casa. A pessoa que está à sua volta, de alguma forma você vai influenciar essa pessoa. E nós sabemos que a palavra hoje, nos dias de hoje, influenciar tem sido muito usado. Virou até uma profissão. Quantas pessoas hoje querem ser influenciadores?
Se você abrir as redes sociais, é o que você mais vê pessoas influenciando. Mas será que elas estão influenciando o quê? Muitas das vezes é o que elas vivem. E as pessoas que veem, que seguem elas, vão aprender, de qualquer forma, vão aprender. Às vezes até a forma de falar, de agir, ela está sendo uma influenciadora, ela está exercendo a profissão dela. E nós, como servos de Cristo, como discípulos de Cristo, nós também somos influenciadores. Nós temos que, através de nós, mostrar Cristo para essas pessoas. Através da nossa vida, das nossas palavras, das nossas atitudes, nós também temos que influenciar essas pessoas. Através da sua influência, do seu testemunho, positivo ou negativo, ou as pessoas se aproximam de você, ou elas se afastam. Jesus usou duas coisas na Bíblia para nos ensinar, que foi o quê? Sal e luz. Que fica em Mateus 5,13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, ele é um dos exemplos que Jesus nos ensinou, mostrou nessa figura aqui para nós sermos como sal. O sal, ele tem várias características. O sal, ele é mais conhecido como um tempero que dá sabor aos alimentos, que dá sabor à comida. Já pensou uma comida sem sal? É horrível, né? E uma comida com muito sal também não é muito bom. Então ela tem que ser um sal no tanto certo, né? Na quantia certa. A influência do crente no mundo deve ser como sal para a comida. A presença do crente tem que dar sabor ao ambiente que ele chega. Porque muitas pessoas, vou falar antes disso, muitas das vezes as pessoas não querem chegar perto de crentes. Muitas das vezes, lá vem o crente. Mas por que será que você está sendo rejeitado pelas pessoas? É através da sua influência. Porque nós temos que chegar no ambiente, ser bem recebido e dar sabor. As pessoas têm que ter prazer de estar ao seu lado. Temos que ser influenciadores para mudar a visão de muitos aí fora. A visão de muitos aí fora é que o crente é isso, que o crente é aquilo. Mas quando nós mostramos diferente, nós vamos ser um sal que dá sabor a chegar perto nos ambientes, ao chegar no nosso trabalho, ao chegar na nossa casa, ao chegar aonde for, as pessoas vão sentir, nossa, como é bom estar perto daquela pessoa. Nossa, eu sinto uma paz, eu sinto um sossego quando aquela pessoa está perto de mim. Que nós possamos escutar isso, não ao contrário, de não querer nem ver pintado, né? Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que têm essa visão, mas que nós possamos dar o testemunho diferente, mostrar o amor de Deus que está dentro de nós para essas pessoas, mostrar que não é o que elas pensam e não é o que elas dizem, mas é diferente, que nós possamos ser diferentes. Amém? O sal também ele tem uma característica de preservar. No mundo antigo, né, até na minha época mesmo, o sal ele preservava as coisas. Antes da invenção da geladeira, a maioria das pessoas usava o quê? O sal para preservar as comidas, os peixes, os alimentos da podridão. Né? A maioria aqui eu acho que já chegou nessa época, porque a geladeira não é muito velha. Então ele tem, né, esse poder de evitar a podridão dos alimentos. Assim tem que ser nós. Para nós ser o sal da terra, deve ter uma influência
antisséptica no mundo. A presença do crente deve evitar o progresso do mal. Onde o crente, o evangélico, o cristão, chegar, o mal tem que bater em retirada. Você tem que ser diferente. O mal não pode estar junto com você, porque você é o sal. Você é o sal, você é diferente. Então você tem que ser o sal da terra, nos lugares onde você for. Você tem que preservar a presença de Deus. Você não tem que falar mal de outro, porque ali você não está preservando, você está protegendo a presença de Deus. Através da sua conduta, do seu jeito lá falando, agindo, você vai ou glorificar a Deus ou não vai. Ou preservar a presença ou não. Então que sejamos esse sal que dá sabor, esse sal que preserva o sabor da presença de Deus. Também os romanos antes usavam sal para quê? Para a purificação, porque veio das coisas mais puras que eles achavam, que era o sol e a terra, então eles usavam para purificação. Nós também temos que ser exemplo de pureza. O mundo fala coisas que hoje é normal. Trair meu esposo, trair minha esposa é normal. Falar palavras, falar palavrões para o mundo, isso é normal. Mas para o cristão, isso não é normal. Para nós sermos o sal da terra, nós temos que ser purificados em Cristo. Nós temos que, quando chegar nos ambientes, dos colegas, não falar o que eles estão falando, não falar piadinhas, não falar mal dos outros, mas se mostrar que você é diferente, que você é puro. Quando você chegar, as pessoas vão se calar. As pessoas vão parar de falar coisas que não edificam, porque chegou o sal. Chegou a pessoa que procura a purificação em Jesus Cristo. Olha só, é fácil ser tudo isso? Não é fácil, mas o Senhor nos ensina que nós devemos ser assim, que nós devemos andar assim. Aleluia. Quando o sal entra em contato com o alimento, ele não traz para si o sabor do alimento. Ele não chama a atenção para só o sal. Ele faz o quê? Ele dá o sabor. Quantos cristãos estão buscando a glória só para si? Eu tenho que me aparecer porque agora eu sou santo, porque agora eu sou pura, então eu tenho só que aparecer. Não. Você não tem que se aparecer, você tem que ser diferente. Porque quem tem que aparecer é Jesus. É a presença dele que tem que aparecer através da sua presença nos lugares, nos ambientes. E quantos de nós quer nos aparecer, quer o nome bem grande lá, mostrar que é crente e muitas das vezes só mostra, porque não é. Né? O Senhor nos ensina que nós devemos buscar dar sabor às coisas, preservar a presença dele, ser separados, purificados em Jesus e não querer atenção para nós, porque a atenção, a glória é para ele. Se alguém te elogiar, nossa, você agora é uma pessoa diferente. Não se ache, dê glória a Deus, aleluia. Você recebeu uma cura. É glória a Deus, é tudo a glória para Ele. Que nós venha diminuir. Nós foi cantado hoje, né? Tudo é para Ele e nada para nós. Que a cada dia nós possamos diminuir para que o Senhor venha crescer em nós. E muitas das vezes a gente não quer diminuir, não quer ser diferente, quer se igualar às pessoas e acaba se afastando de Deus. E acaba a visão do seu chamado, acaba o quê? Você ficando cega. Você ali por causa de querer se aparecer tanto, de querer dizer que só você sabe, não quer aprender.
você acaba ficando com os olhos espirituais fechados e você acaba se tornando uma pessoa que Deus não quer que você se torne. Você acaba voltando para o passado, você acaba voltando a se contaminar com as coisas do mundo. E fala que o sal, se ele tirar a salinidade dele, de mais nada ele presta. Ele é jogado fora e lançado fora e pisado. Que nós não venhamos se contaminar com o mundo, para que o mundo venha tirar a presença de Deus na nossa vida. Porque sem a presença dele, irmãos, nós não somos nada. Nós não somos nada sem a presença dele. Até Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então, o que tira a presença de Deus? As coisas que você faz que desagradam a ele. Então, que você faça coisas que possam agradar, a edificar, a fortalecer essa presença maravilhosa. Que você possa cada vez mais buscar a crescer em Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Outra coisa que foi, falei do sal, agora da luz, que fica em Mateus 5, 14, 16, que fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Interessante aqui que Jesus, ele convoca os seguidores a ser aquilo que ele é. Que em João 8,12 fala, eu sou a luz do mundo. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E ele nos convoca a ser também essa luz que esse mundo tanto precisa. Esse mundo aí que está tomado pelas trevas, tomado pelos pecados. E Jesus nos convoca a ser essa luz que onde chega clareia. Não é essa luz para ficar escondida, essa luz para ficar só aqui nesse ponto, mas é uma luz para brilhar. É uma luz que é para brilhar onde há escuridão. É uma luz que ela é vista de longe. É igual uma casa que é edificada no monte. De longe, quilômetros, você vê aquela casa. É isso que Jesus quer para a nossa vida. Para que nós brilhe, mostre o brilho do Espírito Santo através da nossa vida. Jesus não quer nenhum discípulo secreto. Né? Vocês já viram algum crente secreto que se esconde de ser crente? Às vezes tem. Que às vezes só é crente dentro da igreja. Mas fora, eita, ali o irmão da igreja está passando, deixa eu me esconder aqui. Jesus não quer, não. Jesus quer que nós brilhe, que seja igual a ele, que sejamos servos verdadeiros, que ensine os mandamentos de Deus, que ensine a palavra de Deus. Jesus nos convoca para ser discípulos como ele foi, luz do mundo e sal da terra. Jesus, ele, em nenhum momento, ele se contaminou. Ele veio para todas as enfermidades, para tudo aquilo, naquele meio, de pessoas que não acreditavam que ele era o Messias, mas ele fez o quê? Ele fez a função que ele tinha de fazer. Você foi tirado do mundo porque você tem uma função de ser diferente nele. Você não pode ser tirado dele, do mundo, porque você vive nele, mas você pode fazer a diferença neste mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Com essas palavras, sim, está bem claro qual é o seu chamado. Para ser diferente. Para ser um servo fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. A luz deve brilhar no mundo.
É bom observar que o lugar onde devemos brilhar para Jesus é no mundo, onde as trevas dominam. É neste mundo. E se você ainda está aqui, se você ainda não foi para a glória, você ainda está aqui, é para você brilhar. É para você dar sabor a essas coisas, a essas pessoas que muitas das vezes não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de sair de casa. Então tem que ter um sal ou uma luz para ir buscar essas pessoas que estão presas. Presas, às vezes, dentro da própria casa, dentro do quarto. Às vezes estão presas, precisando de uma luz. Mas a luz está onde? Está escondida. Está sendo um crente escondido que não, deixa fulano ir, eu não vou não. O chamado é seu, a pessoa que você conhece, a pessoa está do seu lado, então é seu chamado, é sua responsabilidade. Jesus vai contar com essa alma, Jesus vai contar com essa pessoa, porque você não foi até lá falar do meu amor, falar da palavra, porque não somos nós que liberta, que cura, é o Espírito Santo que faz essas coisas. Nós fomos chamados para levar a palavra, mas quem convence do pecado é o Espírito Santo, e é no tempo dele, não é no nosso tempo, que muitas das vezes nós evangelizamos uma pessoa e fala, tem que ser crente agora, viu? Tem que ir para a igreja. Mas ali tem um processo, tem um trabalho a ser feito dela e Deus. Você fez a sua função, você fez o seu chamado, pronto, está livre. Nas suas costas saiu esse peso. Agora a pessoa e Deus e mais ninguém. Aí Deus faz o quê? Manda você para outras e assim vai, propagando a verdade neste mundo, propagando a verdade, a palavra de Deus, porque é o que está precisando. Está precisando de sal, de luz, de Jesus Cristo neste mundo de trevas. Amém? Não há dúvida que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo. Assim aprendemos que fomos colocados no mundo com este papel duplo, como sal, para interromper o processo da corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas. Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla, uma influência positiva de produzir a luz nas trevas, pois impedir a propagação do mal é uma coisa e promover a propagação da verdade, da bondade é outra. Que o Senhor possa estar conosco, irmãos, todos os dias, nos permitindo ser influenciadores nos ambientes onde nós pisar, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa casa. Que o Senhor possa estar conosco para sermos o que o Senhor quer que nós sejamos, influenciadores de Cristo. Amém? E outra coisa que Pedro perdeu e que muitas das vezes nós perdemos é a visão do futuro. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Tudo o que fazemos no presente tem em vista o futuro. O que você faz hoje, ontem, você já vai ter uma visão de como que vai ser o seu futuro. Se você está em obediência a Deus, se você está no chamado que Deus te deu, exercendo com excelência, tirando todo o tempo que você tem para exercer, para dar o melhor de você, qual vai ser o seu chamado? Qual vai ser o seu futuro? Um futuro maravilhoso. Um futuro lindo com Jesus. Porque as coisas de Deus, elas são muito mais do que nós
pensamos e imaginamos. E para isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que plantar a semente, não colocar ela no bolso, não enterrar e esquecer. Eu só tenho isso, não vou usar. Eu não posso, eu não consigo, e você acaba muitas das vezes enterrando o seu chamado, enterrando o que Deus te deu. Muitas das vezes você fica pensando, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. Mas quanto tempo será que nós tiramos para estar assistindo? Muitas pessoas assistem série que, meu Deus, não vejo. Não tem data nem hora para acabar. É uma série tipo infinita. Eu não tenho paciência de assistir série. Então nem começo. Mas muitas das vezes a gente fala, eu não tenho tempo de exercer o meu chamado, eu não sei como, mas é porque você não planejou o seu tempo. Você não deu prioridade no que é mais precioso para a sua vida. Você pegou o chamado, Jesus te deu o chamado e você fez o quê? Enterrou. Enterrou e você estacionou. Ali você fica a mesma pessoa. Ali você não tem mudança, entra ano, sai ano, e você no mesmo lugar. Mas fulano já foi para isso, fulano já foi usado nisso, já viajou muitos lugares, levando a palavra, e eu aqui estacionada, e eu aqui parada. Por quê? Porque muitas das vezes nós não pegamos e nós muitas das vezes pegamos, mas não exercemos aquilo que Deus tem de melhor para nós. Porque é bem evidente, quando nós fazemos a obra de Deus com excelência, buscamos primeiramente Ele, tudo que nós precisamos Ele vai dar. Mas muitas das vezes nós não colocamos prioridade, né? Jesus como prioridade na nossa vida. Ele é sempre em quarto, quinto lugar. Primeiro é eu, segundo é eu, terceiro é família, e assim Deus vai ficando. E quando precisa, quem vai lá? Quem nós vai clamar? Deus. E ainda coloca Deus numa parede, e fala, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E ainda se acha no direito de exigir de Deus. E você tem feito o que Ele tem te pedido? O que Ele tem te mandado? O que Ele te deu nas tuas mãos? O seu futuro depende disso. A sua vida em crescimento, em espírito, em verdade, depende do que você está fazendo para Cristo. Depende do que você está fazendo com o seu chamado. Amém? Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então, se você tem o seu chamado, que eu sei que todos que estão aqui têm sim um chamado. Não diga que não tem, não, que você tem. Amém? Muitas das vezes você não sabe qual que é ainda, mas que o Senhor possa abrir a sua visão, que a sua visão esteja aberta para ver. Meu chamado é isso. E que você perda tempo necessário para estar exercendo o que Deus te deu. Tem uma frase que diz assim: quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Porque sem Deus, sem Ele, nada você pode fazer. O tempo que você está fazendo outras coisas, você está perdendo esse tempo. Está sendo em vão. O tempo que você está tirando aqui, saindo da sua casa, do seu conforto, mas não está exercendo nada, só está escutando, sinto muito te dizer, só está perdendo tempo com Deus. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer algo muito melhor, quer nos usar tanto, irmãos. Tantos, mas precisa de mim e de você. De saber o que o Senhor realmente quer para você. Focar naquilo que Ele quer. Não fique só na sua vida confortável. Porque é bom estar só na vida confortável. Pedro, ele estava na vida confortável dele. E a minha função é pescar, para casa, dormir, pronto. Veio Jesus e tirou ele da vida confortável.
porque Jesus queria algo muito mais de Pedro. Pedro teve todo esse processo, mas quando ele realmente, irmãos, teve um encontro com Jesus, foi naquele momento, naquela praia, naquele lugar, que Pedro teve o verdadeiro encontro com Jesus. Foi ali que Pedro se converteu verdadeiro. Quando ele começou daquele ponto de realmente obedecer a Deus, nós podemos ver em Atos dos Apóstolos o Pedro que ele se tornou. Um grande pescador de almas. E na primeira vez que ele pregou, que ele abriu a boca para falar de Jesus, foi 3.000 almas. Porque realmente ele teve um processo, mas ele realmente, agora eu sei, que tudo o que eu fiz foi em vão com Jesus, mas agora em diante, eu realmente vou fazer para esse Jesus, porque realmente ele é o mestre, ele é o Messias. Amém?